O que a secretária inocente fez com o amor proibido do CEO deixou todos chocados. A festa da empresa estava em pleno vapor. As luzes piscavam em cores vibrantes, as músicas tocavam alto e a atmosfera era de celebração. Mas era tudo uma ilusão, um cenário perfeito escondendo segredos obscuros. Ana, a assistente administrativa mais tímida da Corpus, observava de longe, seu coração acelerado, enquanto admirava o carismático CEO, Ricardo. Ele estava cercado por risos e aplausos, parecia um ídolo sem mancha, mas ela sabia que por trás daquele sorriso havia uma complexidade que poucos podiam ver. Ana sempre quis mais do que apenas organizar documentos e preparar cafés. Era determinada, sonhava grande, mas a timidez a prendia. Francisco, o colega de trabalho, falou rapidamente com ela sobre o charme do seu chefe. Mas Ana sentia um frio na barriga ao pensar que talvez houvesse algo entre eles. Algo impossível, algo irreal. E então o destino decidiu dar um empurrão, enquanto se... Ana, você poderia me ajudar com algo um instante? A voz dele a fez tremer. Ela se aproximou e naquele momento tudo aconteceu. Um movimento desajeitado e antes que qualquer um pudesse entender, seus lábios se tocaram. Foi um beijo acidental, mas a química era inegável. O choque e a intensidade a paralisaram. Mas a festa não parou. Os convidados estavam dançando, rindo, enquanto Ana sentia como se estivesse em um filme. O mundo dela havia mudado em um instante. Do outro lado da sala, um murmúrio crescente ecoou. Eu ouvi que o Ricardo tá saindo com alguém bem especial. As palavras de um funcionário ecoaram como uma bomba na cabeça de Ana. Ela sentiu um nó na garganta. A realidade estava começando a desmoronar. Mais tarde, após a festa, Ana saiu do escritório com o coração pesado. A mente girava descontrolada. A revelação de que Ricardo estava em um romance secreto com uma médica renomada a atormentava. Como ele poderia? O beijo fora de tudo, agora se tornava uma forma de traição. Seu mundo se confundia. Ao mesmo tempo, a ideia de perder a oportunidade de subir na carreira na Corpus a consumia. O vilão em potencial estava à espreita. Um rival maligno decidido a destruir não só Ricardo, mas tudo o que Ana queria. Na profundidade de sua mente, Ana percebeu que proteger não só sua carreira, mas também seu coração exigiria mais do que sorte. Agora, na escuridão, seus medos pessoais irromperam. O que ela faria se conseguisse confrontar o vilão? Como se tornaria a mulher que sempre sonhou ser, sem deixar o amor invadir tudo e arruinar seus planos? E quando a pressão de um escândalo iminente começou a crescer, Ana ouviu passos se aproximando. O ar estava carregado de tensão. Quem poderia ser? E que aconteceria agora que tudo estava prestes a ser revelado? O futuro brilhante ou o abismo à frente poderiam se determinar neste momento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu seu coração disparar. Os passos que se aproximavam pareciam pesados. Ela engoliu em seco, seus olhos arregalados. Quem era? O silêncio ao redor parecia pulsar,
como se o próprio ambiente aguardasse uma revelação. E então a porta se abriu. Ricardo entrou, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de cabelos longos e escuros, com uma aura de confiança. Surgiu como uma tempestade no meio da festa. Ana reconheceu imediatamente aquela mulher. Era Débora, a médica renomada que estava alheia ao que tinha acontecido entre ela e Ricardo. As palmas que antes batucavam animadas se silenciaram. Um sussurro percorreu a sala. Mas o que ela está fazendo aqui? Ana murmurou, coração apertado. Ricardo, com seu sorriso habitual, parecia relaxado ao lado dela, como se tudo estivesse bem. A tensão na sala aumentou. Ana ficou paralisada, seu mundo desabando em um borrão de incertezas. Oi, pessoal! Decidi trazer uma amiga para a festa. Espero que vocês não se importem. Ricardo anunciou, a voz vibrante, inocente. Mas aos olhos de Ana, isso soava como uma faca cravada em seu peito. Um golpe direto. Os murmúrios aumentaram. Quem é essa mulher? Será que eles estão juntos de verdade? E a coitada da secretária Efete não sabe de nada? As palavras ecoavam como um mantra, confirmando os piores medos de Ana. E em meio aos olhares, ela mal podia se mover. Débora olhou ao redor, percebendo a atenção em sua direção. Oi, gente, que festa incrível! Ela exclamou, despretensiosa, como se não soubesse o furacão que havia gerado. Ricardo a olhou com admiração e Ana sentiu um nó na garganta se apertar ainda mais. O que tinha sido um momento doce se tornava cada vez mais amargo. Ana estava prestes a dar meia volta, afastar-se daquela cena torturante, mas algo no olhar de Débora a fez hesitar. Havia uma familiaridade que a incomodava, um brilho no olhar que sugava a atenção de todos como uma atração gravitacional. A verdade era que Ana não conhecia bem a médica, mas seu instinto dizia que havia mais do que aparentava. Quando Ana finalmente conseguiu se mover, uma bombástica revelação explodiu na sala. Um grito repentino cortou a música. Ele não é apenas o CEO, era Francisco, seu colega de trabalho, e suas palavras pegaram todos de surpresa. Ele apontou em direção a Ricardo, que agora estava sorrindo para Débora. Ele também é casado com a Débora. O ar parou. Ana sentiu como se houvesse sido atingida por um raio. O mundo girou. O choque era palpável. Os olhos das pessoas estavam fixos em Ricardo, que parecia congelar, a máscara de conforto escorregando da sua face. A festa, que antes era sobre celebração, se transformou em um tribunal, onde a traição estava exposta. Casado? Ana murmurou, a mente em frangalhos. O beijo que ela achava que significava algo, agora parecia uma ilusão. O amor dela, ou o que achou que era amor, virava dor e humilhação. A multidão começou a murmurar, histórias de antiguidades e associações sendo resgatadas. Ele e Débora eram um casal? Quem diria que ele tinha um romance e ainda se dava a liberdade de beijar a secretária? Ricardo, percebendo a tempestade que se formava, estava em choque. A multidão não falava mais de um possível relacionamento. Eles estavam em polvorosa, como se finalmente o verdadeiro Ricardo tivesse sido liberado. Débora, por outro lado, parecia indiferente, analisando a situação. No entanto, seus olhos brilhavam com um segredo que Ana não sabia se queria descobrir. O que mais ela não sabia? O que estava escondido sob a superfície de toda aquela farsa? A pressão se intensificava e, à medida que o escândalo desenrolava,
Ana se viu em uma encruzilhada. Sua carreira, seu coração, tudo exposto. O que eu faço agora? Pensou enquanto cada olhar em seu rosto parecia exigir uma resposta. Enquanto a multidão se agitava, ela percebeu que a verdade poderia ser mais assustadora do que qualquer traição. E esse era apenas o começo do que parecia um pesadelo. Os segredos estavam se revelando, mas Ana ainda estava perdida em um mar de incertezas. O que ela realmente queria? E, mais importante, até onde ela iria para descobrir a verdade? O próximo passo poderia mudar tudo, mas seria um passo à frente ou um mergulho mais fundo no abismo? O tempo parecia escasso. Ana estava perdida em seus próprios pensamentos, tentando processar o caos que se desenrolava na sala. O que Ricardo e Débora tinham em mente? A multidão estava empolvorosa, mas o que mais a feria era o olhar de Ricardo. O homem que ela havia admirado de longe agora parecia um estranho. Mas antes que pudesse reagir, uma nova agitação tomou conta do ambiente. Francisco, que havia desencadeado a bomba, parecia não ter acabado. Ele levantou a voz, determinado a soltar mais verdades. Pessoal, não é só isso. Tem mais algo que vocês precisam saber. Ele se afastou do grupo e tomou posição com um semblante sério. Ana sentiu seu coração despedaçar. O que mais poderia ser? E então, como um filme em câmera lenta, Francisco olhou em volta, tomando coragem. Não é só que o Ricardo é casado. Eles estão esperando um bebê. Um calor percorreu a sala. Os olhares se transformaram de choque para incredulidade. Ana mal podia acreditar. O que estava acontecendo? Aqui estava um homem que ela achava ser o ideal, envolvido numa trama tão profunda e traiçoeira. O beijo agora não só parecia uma ilusão, como um erro irreparável. Ao lado, Débora sorriu de forma enigmática, mas havia algo sombrio em seu semblante. O murmúrio na multidão crescia. Ela sabia de tudo. Oh! Por que não falou nada? Ana começou a tremer. O nó na garganta agora se transformava em uma dor pulsante no peito. Ela se sentia como uma espectadora numa peça. A revelação de Francisco ressoou como estrondo. Mas o que mais a preocupava era Ricardo. Sua expressão estava mesclada entre a surpresa e a vergonha. "Isso não pode ser verdade!" gritou alguém. "Ricardo, como você pode?" O ambiente se tornava um território de acusações, as palavras voando em todas as direções. Ana sentiu que estava sendo engolida por ondas de emoções. Ódio, tristeza, confusão. Ela olhou para o lado, buscando apoio, mas estava sozinha. Seus colegas não sabiam como agir, e muitos estavam encantados, esperando a próxima cena do drama. A sala tornou-se um tribunal, e Ana apenas assistia. Assim como uma tempestade, os olhares de reprovação se viraram para Ricardo e Débora, enquanto a verdade se desnudava diante deles. E foi nesse momento agudo de revelações que um homem, antes invisível, surgiu entre a multidão. Era Hugo, o chefe de segurança da empresa. Ele estava com um olhar sério, como se carregasse um segredo próprio. Ele caminhou em direção a Ricardo, e a tensão era palpável. "Desculpe interromper, mas há algo que precisamos discutir. Você não pode continuar aqui." A voz de Hugo cortou o burburinho. Ele olhou diretamente para Ricardo. "Por quê?" questionou Ricardo, gesticulando impacientemente. Mas a expressão de Hugo era intransigente. "Recebi informações que você não pode ignorar. Você não é mais bem-vindo aqui." A sala silenciou.
O que poderia ser tão sério a ponto de expulsar o CEO da empresa em meio ao escândalo já desenfreado? Ana prendeu a respiração. Hugo se acercou mais e, com voz baixa, mas firme, continuou. Seus negócios, seus relacionamentos, tudo está prestes a ser exposto. E quanto você se preocupa com isso? Coisas muito piores estão à espreita. Os murmúrios voltaram, agora com um novo ânimo. O que Hugo sabia que todos ignoravam? Ana estava em choque, sua mente girava. Ricardo estava em apuros e agora até mesmo Débora, que parecia tão segura, apresentava uma fissura. Do que você está falando? Ricardo perguntou, sua voz agora cheia de desespero. Mas a resposta de Hugo foi abafada por um incentivo crescente na multidão, todos ansiosos para descobrir a verdade. E, em meio à confusão e ao clamor, Ana percebeu que a noite não tinha acabado. Longe disso, ela tinha que saber o que mais estava escondido nas sombras daquele escritório. Não só sobre Ricardo e Débora, mas o que significava tudo isso para ela. Porque em meio ao caos, novos caminhos se abriam à sua frente. E a única certeza que tinha era que nada seria como antes. O que eu faço agora? Pensou, pressionando a mão contra o coração acelerado. As consequências desse evento estrondoso estavam prestes a mudar tudo. Ana estava perdida em seus próprios pensamentos, tentando processar o caos que se desenrolava na sala. O que Ricardo e Débora tinham em mente? A multidão estava empolvorosa, mas o que mais a feria era o olhar de Ricardo. O homem que ela havia admirado de longe agora parecia um estranho. Mas antes que pudesse reagir, uma nova agitação tomou conta do ambiente. Francisco, que havia desencadeado a bomba, parecia não ter acabado. Kelly levantou a voz, determinado a soltar mais verdades. Pessoal, não é só isso. Tem mais algo que vocês precisam saber. Ele se afastou do grupo e tomou posição com um semblante sério. Ana sentiu seu coração despedaçar. O que mais poderia ser? E então, como um filme em câmera lenta, Francisco olhou ao redor, tomando coragem. Não é só que o Ricardo é casado. Eles estão esperando um bebê. Um calor percorreu a sala. Os olhares se transformaram de choque para incredulidade. Ana mal podia acreditar. O que estava acontecendo? Aqui estava um homem que ela achava ser o ideal, envolvido numa trama tão profunda e traiçoeira. O beijo agora não só parecia uma ilusão, como um erro irreparável. Débora sorriu de forma enigmática, mas havia algo sombrio em seu semblante. O murmúrio na multidão crescia. Ela sabia de tudo. Por que não falou nada? Ana começou a tremer. O nó na garganta agora se transformava em uma dor pulsante no peito. Ela se sentia como uma espectadora numa peça. A revelação de Francisco ressoou como um estrondo, mas o que mais a preocupava era Ricardo. Sua expressão estava mesclada entre a surpresa e a vergonha. "Isso não pode ser verdade!" gritou alguém. "Ricardo, como você pôde?" O ambiente se tornava um território de acusações, as palavras voando em todas as direções. Ana sentiu que estava sendo engolida por ondas de emoções. Ódio, tristeza, confusão. Ela olhou para o lado buscando apoio, mas estava sozinha. Seus colegas não sabiam como agir, e muitos estavam encantados, esperando a próxima cena do drama. A sala tornou-se um tribunal, e Ana apenas assistia. Assim como uma tempestade, os olhares de reprovação se viraram para Ricardo e Débora, enquanto a verdade se desnudava diante deles. E foi nesse momento agudo de revelações que um homem, antes invisível, surgiu entre a multidão. Era Hugo, o chefe de segurança da empresa.
Ele estava com um olhar sério, como se carregasse um segredo próprio. Ele caminhou em direção a Ricardo e a tensão era palpável. Desculpe interromper, mas há algo que precisamos discutir. Você não pode continuar aqui. A voz de Hugo cortou o burburinho. Ele olhou diretamente para Ricardo. Por quê? Oh, questionou Ricardo, gesticulando impacientemente. Mas a expressão de Hugo era intransigente. Recebi informações que você não pode ignorar. Você não é mais bem-vindo aqui. A sala silenciou. O que poderia ser tão sério a ponto de expulsar o CEO da empresa em meio a um escândalo já desenfreado? Ana prendeu a respiração. Hugo se acercou mais e, com voz baixa mas firme, continuou. Seus negócios, seus relacionamentos, tudo está prestes a ser exposto. Enquanto você se preocupa com isso, coisas muito piores estão à espreita. Os murmúrios voltaram, agora com um novo ânimo. O que Hugo sabia que todos ignoravam? Ana estava em choque. Sua mente girava. Ricardo estava em apuros. E agora até mesmo Débora, que parecia tão segura, apresentava uma fissura. Do que você está falando? Ricardo perguntou, sua voz agora cheia de desespero. Mas a resposta de Hugo foi abafada por um incentivo crescente na multidão. Todos ansiosos para descobrir a verdade. Então, como um bulldog, Hugo disparou a bomba que todos temiam. Você sabe que sua esposa não é a única na sua vida, certo? Existem registros que provam que você está envolvido em lavagem de dinheiro. A polícia está a caminho. As palavras de Hugo cortaram o ar. O choque na sala era palpável. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem em quem havia depositado seus sentimentos agora estava cercado por mentiras, traições e corrupção. A multidão começou a murmurar de novo, vozes misturadas em horror, dúvida e curiosidade. O que mais ele estava escondendo? Como é possível? O clima mudou drasticamente. O CEO, que parecia ser o epítome do sucesso, agora estava prestes a perder tudo. Ana olhou para Ricardo. Ele estava pálido, as mãos trêmulas. Débora estava ao seu lado, ainda com o seu sorriso. Mas agora parecia entender que o drama era mais profundo do que um amor escondido. A tensão era eletricamente palpável. E então, antes que alguém pudesse processar a nova reviravolta, um barulho intenso ecoou pela porta. Um grupo de policiais entrou. A gravidade de suas expressões assustadora. Ricardo Almeida, você está preso. A ordem cortou o ambiente. Ana se sentiu tonta, olhando aquele homem, que era tudo o que ela sonhou, agora em meio ao abismo do escândalo. E enquanto a cena se desenrolava, ficou claro que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que este escândalo significava para ela? Os segredos estavam prestes a ser revelados, mas qual seria o custo para todos os envolvidos? Ana estava em choque. A sala de festa agora cheia de gritos e murmúrios. O coração dela parecia querer saltar do peito, enquanto os policiais avançavam em direção a Ricardo. Ela mal conseguia entender o que estava acontecendo. Ele estava prestes a ser preso por algo ilícito que nem sabia que existia. Mas antes de Ana processar tudo isso, uma reviravolta chocante interrompeu novamente a cena. Esperem, não chamem a polícia. Uma voz feminina cortou o ar. Não era qualquer voz. Era Débora. A médica que até então parecia indiferente a toda a situação, agora saiu da sombra como se estivesse explodindo em um novo papel. A multidão parou, as pessoas virando os olhos para ela. Isso tudo é uma grande confusão,
continuou Débora, com um tom de determinação e calma que fez o ambiente ficar tenso de novo. Ricardo não é quem vocês pensam que é. Ana sentiu um frio na barriga. A cada palavra, a situação parecia estar prestes a sair completamente do controle. O olhar nervoso de Ricardo misturava-se à revelação chocante que espreitava na expressão de Débora. Em meio ao tumulto, Débora deu um passo à frente, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Ele não está apenas casado. Ele é o fugitivo. Ricardo estava sob proteção quando se mudou para cá. A sala ficou em silêncio, como se a respiração tivesse parado. Os murmúrios começaram a surgir. Fugitivo? Como assim? Do que ela está falando? Os olhos se arregalaram e o clima se tornava insuportável. Diante da confusão, Hugo, o chefe de segurança, ficou em um canto, observando, enquanto a tensão aumentava. Ricardo, em um campo, tentava processar tudo, mas parecia evidente que ele estava perdendo as rédeas da situação. Ele foi acusado de um crime que não cometeu. E está em perigo! Gritou Débora, com lágrimas nos olhos. A multidão ficou dividida. Algumas pessoas pareciam simpatizar, enquanto outras olhavam com desdém. Ana sentiu seu coração acelerar. O que ela estava ouvindo? Tudo o que achava que sabia, agora estava questionado. Como poderia Ricardo ser um fugitivo? Ele parecia uma pessoa tão normal, tão real. Vendo o olhar de incredulidade em todos, Débora continuou, buscando um apoio invisível. Ele precisa de ajuda, não de prisão. Ele fugiu porque foi incriminado por um cartel. As palavras voaram como uma flecha, atingindo o coração da plateia. Não foi só Ana que começou a tremer. As reações dos colegas variaram entre desconcerto e medo. O que isso significava para a empresa? Para todos eles? Aquela noite esquisita, antes apenas escapista, agora parecia mais difícil de suportar. Ana, angustiada, não sabia se sentia pena ou raiva. O homem que admirou tão de perto podia, na verdade, ser um criminoso. Mas, e se ele realmente fosse inocente? A ideia a deixou confusa. Os policiais ainda estavam lá, prontos para agir, enquanto rivais de carreira assistiam o espetáculo, aproveitando para opinar, murmurando e espalhando mais dúvidas. E então, em um momento de clímax total, um daqueles policiais deu um passo à frente, cruzando os braços como se estivesse prestes a desencadear uma nova fase naquela trama. Se você é inocente, por que não se entregou antes? Ele olhou diretamente para Ricardo, desafiando-o. O silêncio voltou a reinar. Ana observou Ricardo e, pela primeira vez, notou um tremor em seus lábios. Ele estava prestes a falar? O que ele faria? Naquela fração de segundo, Ana percebeu que a verdade poderia ser mais sombria do que todos imaginavam. O que mais estava escondido? O caos estava apenas começando, e novas revelações estavam prestes a mudar tudo. Ana observava tudo em estado de choque. A tensão na sala era uma nuvem densa e pesada. Ricardo estava prestes a responder, mas poucos na multidão contiveram a respiração. Débora estava com os olhos brilhando, uma mistura de desespero e paixão, como se estivesse se preparando para dar vida a um grande drama. Isso não pode estar acontecendo, Ana sussurrou, sentindo o coração acelerar. A situação ficou muito mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O policial deu um passo à frente, olhando bem nos olhos de Ricardo. Mas ele não teve chance de falar. Um funcionário da empresa, Paulo, do departamento financeiro, se adiantou. Mas você não é somente um fugitivo. Você é um ladrão, gritou Paulo, apontando com indignação.
estava envolvido na manipulação das contas da Corpus. As palavras dele soaram como um trovão. Ana não conseguia acreditar. As manchetes sobre corrupção passaram pela sua mente como uma velocidade incontrolável. O que mais eu não sei sobre você? Ela pensou, o nó na garganta apertando mais. O ambiente esquentou, rumores e sussurros se espalharam. Como assim? O que está acontecendo? Ele roubou a empresa? As vozes estavam altas. A atmosfera de festa rapidamente se transformando em caos. Ricardo, diante das acusações, parecia um homem despedaçado. As palmas suadas e o olhar perdido o traíam. Débora, percebendo a força das palavras de Paulo, falou rapidamente. Você não compreende. Ele estava fazendo tudo isso para se proteger. A vida dele está em risco. Mas suas palavras, por mais dramáticas que fossem, foram abafadas pelos murmúrios de incredulidade. Ana estava agonizando. O homem em que havia colocado sua fé estava sendo arrastado para o abismo. E mesmo que partes dela quisesse acreditar em suas palavras, a verdade estava ficando cada vez mais difícil de voar. Ela olhou para Ricardo e seu olhar profundo iluminou uma ideia que parecia surreal. Você está fazendo isso por amor? Para proteger a Débora? Para proteger a si mesmo? Nesse momento, a porta se abriu de novo. Uma figura imponente entrou, cercada de homens de terno. Era o chefe da Polícia Federal. O murmúrio se transformou em um silêncio esperado, como se a sala inteira estivesse esperando uma nova rodada de revelações. Ele caminhou até Ricardo e o encarou. Estamos aqui para prender o homem que orquestrou isso tudo, disse firme. Você está cercado, Almeida. Chega de mentiras. Arya sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo com o mundo dela? Então, o chefe da polícia apontou para a parede ao fundo. E lá estava um cartaz de procurado com a foto de Ricardo, com uma data e uma acusação de assassinato. O corpo de Ana ficou pesado e seus olhos se alargaram. A sala mergulhou em um burburinho frenético, as vozes se misturando em um coro de gritos e questionamentos. Assassinato? Ele matou alguém? Pensamentos dispararam em sua mente. E, antes que pudesse processar a ideia, ela se lembrou do olhar de Débora. Havia algo por trás daquela confiança dela. Algo sombrio que fazia seu estômago revirar. Ele é inocente! Gritou Débora, quebrando o momento de silêncio. Mas, enquanto isso, uma sonoridade metálica invadiu o ar. Um dos homens que acompanhava o policial se aproximou do palco, segurando um dispositivo, e ativou uma tela grande que projetava imagens. Essas gravações podem mudar tudo o que vocês pensam saber, disse ele com um ar de satisfação. As imagens mostraram Ricardo em conversas furtivas com figuras que Ana só via em reportagens de notícias ruins. Olhares trocados, acordos sombrios. Ele é o líder de um cartel de tráfico. O choque foi como um soco no estômago de todos, inclusive de Ana. Ela sentiu as pernas fraquejando. O chão poderia desmoronar sob ela. Estava apaixonada por um homem que parecia ser uma farsa, um criminoso, um assassino. Ao seu lado, a expressão de Débora passou de confiança para dúvida, e isso a fez perceber que o que havia em jogo era muito maior do que amor, traição ou ambição. Mas como isso pode ser verdade? Pensou Ana. O que mais estavam escondendo? O que mais não sabia sobre aquele homem? Ela enfrentava um abismo de incertezas,
e sentiu que a escuridão estava apenas começando a se espalhar. O que eu faço agora? Ela se questionou, enquanto a imagem de Ricardo desaparecia sob uma onda de questionamentos e comoções. O futuro dela, o presente, tudo estava em risco, e nada seria como antes. Ana estava paralisada. As palavras de Débora ecoando na sala como uma explosão. Fugitivo? Ricardo era um criminoso? O choque a atingiu como um soco no estômago. Mas o que mais a deixou em estado de choque foi a imagem projetada na tela, que mostrava Ricardo em situações que pareciam tiradas de um roteiro de filme policial. O boato passou rapidamente de murmurinho a gritos intensos. Ele é um assassino! Alguém disparou na multidão, a incredulidade estampada no rosto. Como isso é possível? O policial encarou o Ricardo, que agora estava pálido, sua expressão refletindo uma mistura de derrota e desespero. Ana olhou para ele, buscando uma resposta que não vinha, e logo percebeu que algo estava mudando. Uma sombra começou a se aproximar. Era Francisco, seu colega, mas não se parecia com o amigo que conhecia. O tom de sua voz tinha um peso e sua postura era ameaçadora. Antes que continuem, preciso falar, Francisco gritou, ganhando a atenção de todos. A verdade é que eu também estou nesse jogo. Ele se afastou do grupo lentamente, como um predador à espreita. Ricardo não é o único que tem segredos. Eu sei mais sobre os negócios dele do que vocês imaginam. Ana sentiu o coração disparar. O que ele estava tentando insinuar? Francisco? Um traidor? Uma parte dela queria acreditar que não era possível, mas as revelações seguiam como um vendaval. A multidão agora estava dividida entre a raiva e a curiosidade, alguns se aproximando de Francisco. Como assim? Alguém perguntou com um olhar confuso. O que você tem a ver com isso? Eu sou parte da máfia que ele estava tentando confrontar. Fui eu que o envolvi na fraude. A declaração de Francisco caiu como um peso brutal na atmosfera já tensa. Ana não podia acreditar. Francisco, o colega solitário que pareceu sempre tão digno, agora se revelava como um cúmplice. Mas você é amigo dele. Como pôde fazer isso? Outra voz da multidão gritou, confusa, ao mesmo tempo assustada. Amigos? Francisco se dirigiu à sala com um sorriso sardônico. Ricardo não é meu amigo. Ele sempre foi uma pedra no meu caminho. E isso precisa acabar agora. Ana ficou paralisada. A intensidade das revelações a deixou tonta. O que mais Ricardo estava escondendo? O que mais havia na história que não conhecia? E, acima de tudo, quem era realmente Francisco? Ela olhou para Ricardo, que parecia estar em choque. Ele não soube como reagir. Francisco, você é um monstro! Ricardo finalmente conseguiu se soltar. Sua voz, embora cheia de medo, transbordava determinação. E eu tenho certeza de que você sabia que as coisas poderiam terminar assim. Neste momento, a tensão aumentou ainda mais. A sala estava empolvorosa, murmúrios e gritos crescendo como uma tempestade. Então, do nada, um tiro disparou. O eco ressoou e o pânico tomou conta da festa. Ana viu Débora se jogando no chão, e o grito que seguia era estridente e desesperador. Ricardo! Ela gritou, e o caos se instalou. As pessoas começaram a correr, algumas caindo. Havia um cheiro de pólvora no ar, e a confusão reinava. Mas naquele instante, tudo parecia em câmera lenta para Ana. Ela viu um homem encapuzado, de pé, com a arma ainda fumegando na mão. O que estava acontecendo? O que mais poderia se desdobrar naquela noite? E enquanto todos corriam, Ana ficou lá, paralisada, o coração batendo descompassadamente. O futuro dela,
que parecia estar em um fio, agora estava em risco não só por causa das revelações, mas por uma possível tragédia à espreita. O homem encapuzado se virou para ela, e em meio à correria, seus olhos se encontraram. E naquele breve momento, ela teve certeza de que conhecia aquele olhar. "Ricardo!" gritou, mas era tarde demais. O que mais estava para acontecer? A sala se enchia de desespero, e Ana se sentia mais perdida do que nunca. Ana estava paralisada, a adrenalina correndo como um rio em fúria. O tiro ecoou na sala, e naquele instante tudo parou. A multidão se dispersou em pânico, gritos de horror e desespero ecoando. Ela viu Débora se jogando no chão, o olhar dela fixo e aterrorizado. O homem encapuzado, com a arma fumegante na mão, parecia um fantasma sombrio em meio ao caos. "Ricardo!" gritou Ana, mas sua voz mal passava por entre os gritos. O que mais aconteceria naquela noite infernal? Era um pesadelo em que ela não conseguia acordar. Os convidados corriam, alguns esbarrando nela, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. O medo a paralisava. O homem encapuzado se virou ligeiramente, e seus olhos se cruzaram com os de Ana. Um impacto! A energia entre eles era palpável, quase elétrica. Ela sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? O desespero tomou conta da sala, mas naquele momento tudo parecia girar ao redor daquela conexão estranha. Ricardo estava imóvel. A expressão dele estava em choque, entre a culpa e o medo. "Não!" ele gritou, estendendo a mão na direção de Débora, que estava caída no chão. O pânico se transformou em um mar de perguntas. "Aconteça o que acontecer, não se machuque. Vamos sair daqui!" A voz dele tremia, mas a determinação estava lá. Ana queria acreditar que tudo ia ficar bem, mas o homem encapuzado gritou: "Fique onde está, ninguém se mexe." O tom rouco e impiedoso paralisou a sala. Os olhares começaram a se direcionar para o encapuzado, enquanto um murmúrio se espalhava. Ele era um imã de medo e curiosidade. "Quem é você?" alguém perguntou, e a tensão subiu. O encapuzado não respondeu. Em vez disso, levantou a arma com uma mão trêmula, mas firme. O que aconteceria agora? O medo tomou todos, e Ana sentiu o nó na garganta apertar. Nesse momento, o que parecia impossível aconteceu. "É por você que estamos aqui!" O homem encapuzado gritou em direção a Ricardo. Em um movimento instantâneo, a tensão se transformou em um instinto de sobrevivência. "Você vai pagar por tudo." Ana sentiu um frio na espinha. O que significava isso? O passado de Ricardo estava subindo à tona de forma brutal. Uma emoção intensa e confusa a envolveu. O homem tinha segredos, mas agora se tornava evidente que eram mais do que simples segredos. Havia uma conexão, uma história mais profunda. Foi então que uma nova figura entrou na sala. A porta se abriu com um estrondo. Era um homem alto, com um olhar feroz. E o peso que trazia na presença era como uma tempestade a se formar. "Afastem-se dele!" ele gritou, se posicionando entre o grupo e o encapuzado. "Você não sabe com quem está se envolvendo." O homem se virou rapidamente. E Ana percebeu que estava lidando com algo que ia além do que podia imaginar. "Sei muito bem com quem estou lidando", respondeu o encapuzado. A voz dele agora mais calma, mas ainda carregada de raiva. "Ricardo é um traidor. Ele me traiu e agora pagará por isso." Chocada, Ana olhou para Ricardo, e a expressão dele mudou para desespero. "O que você está falando?" ele perguntou. "Por que não me deixou fora disso? Isso não é o que parece." A verdade estava se desdobrando como uma cobra venenosa.
E Ana, assustada, começou a entender as peças do quebra-cabeça. Mas então, em uma reviravolta absolutamente chocante, o homem alto soltou uma risada baixa e triste. Você acha que foi traído? Você, Ricardo? O jogo está só começando. Eu sou seu irmão, o irmão que você abandonou. O silêncio foi cortante. Ana ficou sem palavras. Um novo estrondo, um novo segredo se revelando. E tudo o que ela pensava que sabia sobre Ricardo desmoronou em um instante. Naquele momento, tudo mudou. A verdadeira natureza de Ricardo, seu passado e suas motivações estavam sendo expostas sob a luz crua da verdade. O olhar de Ricardo era um emaranhado de emoções. Raiva, desespero, confusão. O ar na sala ficou denso, como se o tempo tivesse parado. O que significava sendo irmão e desafetos? Ricardo tinha abandonado a própria família. O que tudo isso significava para Ana? Havia mais lá segredos mais profundos que conectavam todos. O que ela realmente sabia? Enquanto a tensão subia, a presença do encapuzado tornava-se mais ameaçadora. O que aconteceria agora com todos na sala? Os segredos estavam se revelando, mas o que mais estava prestes a ser exposto? Ana sentiu um frio correr pela pele. O futuro estava se desvanecendo, e tudo que tinha como certo agora era um grande borrão de incertezas. A sala estava em um silêncio pesado, como se a tensão tivesse moldado o ar ao redor deles. Ricardo, em choque absoluto, olhava para o irmão, os olhos a se encherem de emoções confusas. A revelação de que era um fugitivo e que tinha um irmão perdido por trás de uma cortina de segredos foi como um soco. Mal tinha como respirar. Ana, ainda paralisada, estava tentando juntar as peças. Irmão dele? Ela mal podia acreditar. O que mais Ricardo escondia? Mas a sala não deu tempo para reflexões. O homem encapuzado fixou o olhar em Ricardo, seu tom cheio de veneno. Você se esqueceu de mim, mas eu não vou esquecer você. O preço das suas traições vai ser alto. Ricardo engoliu seco, a expressão dele misturando raiva e desespero. Você não sabe do que está falando. Eu fui forçado a sair para me proteger. A luta interna estava estampada no rosto dele. Era um verdadeiro jogo de xadrez e Ana se sentia como a peça mais vulnerável no tabuleiro. Débora, ainda no chão, olhava para o irmão, esperando que a situação se resolvesse, mas o clima só piorava. Você não pode simplesmente pensar em se vingar. Não é assim que as coisas funcionam. Ela gritou, seu desespero transbordando a cada palavra. Mas o encapuzado não se moveu. Sua mão estava firme na arma e suas palavras eram como facadas. Você não entende. Não é só sobre você e eu, Ricardo. Este jogo é bem maior. E há outros que estão assistindo. Ana sentiu o coração disparar. O que ele queria dizer? Outras pessoas? Naquele instante, o pânico se espalhou, uma nova onda de medo percorrendo a sala. O homem alto ao lado do policial fez uma expressão de incredulidade ao ouvir isso. Você está lidando com forças que não entende. É hora de você pagar suas dívidas. E então, como se o tempo tivesse decidido interromper a narrativa, um grito rasgou o ar. Ricardo! Era Francisco vindo da direção oposta. A voz dele carregada de um tipo de desespero que Ana nunca havia ouvido antes. Ele estava pálido, mas ainda assim confrontou o encapuzado. Do que você está falando? O que você pretende fazer? Naquele instante, uma explosão de tiros ecoou na sala, e a cena tornou-se um caos total. O encapuzado disparou, mas o tiro não atingiu Ricardo.
Ele mirou na multidão e a sala se encheu de gritos. Gente correndo, pessoas caindo. Ana se viu jogada contra a parede, o barulho se transformando em um turbilhão de sons e movimentos. E foi nesse meio tempo que a verdadeira reviravolta aconteceu. O homem encapuzado foi atingido, não pela polícia, não por ninguém da segurança, mas por Francisco. Ele havia puxado uma arma também, na fração de segundo em que tudo aconteceu. O encapuzado caiu no chão, a arma torcendo de sua mão, e a surpresa explodiu na sala. As palavras de Francisco ecoaram enquanto ele se aproximava do homem caído. Era você quem me usava, não era? Por isso você me ameaçou. Agora você não pode mais me controlar. A revelação de que Francisco estava atrás de algo maior do que simplesmente ser rival de Ricardo virou tudo de cabeça para baixo. Ana ficou sem palavras. O passado de Francisco? O que mais ele tinha feito? O irmão de Ricardo estava no chão, e a sala agora mostrava um espetáculo de confusão e desespero. O irmão que apenas queria vingança, e agora tinha se tornado uma tragédia em si mesmo. E como cada movimento era envolto em mistério, Ana se perguntou o que mais poderia ser revelado na sequência. Num momento de quietude, enquanto a tensão aumentava, Ana percebeu que o verdadeiro inimigo não era mais um personagem sombrio na história. Era alguém que diversos desconhecidos rodeavam, nas sombras. Quem eram essas pessoas? Ela pensou, o medo crescendo em seu peito. O que isso significava para ela e para todos ali? A noite ainda não tinha acabado, e novos segredos estavam prestes a se revelar, desmantelando tudo o que Ana achava que sabia. O caos estava instalado. Ana ainda estava paralisada, assistindo a tudo se desenrolar diante de seus olhos. O homem encapuzado, caído no chão, fazia um eco de dor e desespero que preenchia o ambiente. Francisco, ofegante, olhava para Ricardo com um misto de fúria e culpa. O que estava acontecendo? Seu mundo naquele momento parecia ter se destruído em fragmentos impossíveis de juntar. Francisco, não! Gritou Ricardo, a voz dele tremendo de emoção. Havia uma conexão entre eles, algo que nem a raiva poderia apagar. A tensão na sala se transformava em uma batalha de sentimentos. Cada segundo parecia se arrastar, enquanto Ana tentava processar a gravidade do que estava acontecendo. Eu sei que você queria me parar. Isto é, mas você não tinha que ir tão longe. Você não tinha que acabar com isso. As palavras de Ricardo pareciam um apelo desesperado, mas Francisco estava surdo à razão. Ele encarava o irmão com olhos que queimavam como brasas. Você me esqueceu. Você se esqueceu de mim, de nós. A voz de Francisco estava carregada de amargura. Ele sentia-se traído, não só por Ricardo, mas também por aqueles em volta, por todos que não viam a verdade. Ana viu Débora se levantar em estado de choque, seu rosto pálido como uma folha de papel. Isso não é o que você pensa. Todos nós estamos em risco. A médica, esquecida no chão, agora tentava reunir os cacos da situação, mas sua voz soava como um sussurro em meio ao grito do caos. O policial, percebendo a gravidade, decidiu atuar. Agora, todos vocês, para longe dele! O clima estava pesado e o medo começou a se solidificar no coração de todos. Ana podia sentir a adrenalina correr em suas veias, enquanto o caos se espalhava. Em um movimento rápido, os policiais avançaram, cercando Francisco e o homem encapuzado.
Ana mal conseguia olhar para a cena, enquanto as mãos dos oficiais se moviam com precisão, reconhecendo que estava em jogo muito mais do que algumas vidas. Havia um emaranhado de crimes e traições. Então, quase como se o tempo tivesse parado, Ricardo se virou para Ana e, com um olhar implorativo, disse: Ana, eu nunca quis que você estivesse nesse meio. Você não merece isso. Ele estava arrependido, e por um breve momento os dois se conectaram em uma onda de compreensão silenciosa. Foi aí que um farfalhar no fundo da sala capturou a atenção de todos. Um novo personagem apareceu à porta. O chefe da Polícia Federal, em toda sua imponência, entrou com um mar de autoridade. Isso acaba aqui. Esta história se desdobra de uma maneira que vocês nunca imaginaram. Ana sentiu um frio no estômago. O que mais poderia estar oculto? As verdades estavam se desnudando de maneiras que ela nunca poderia prever. O chefe da polícia se aproximou do irmão de Ricardo, agora resgatado das sombras. Se você tiver algo a dizer, é melhor ser rápido. O tempo está se esgotando. Francisco, em meio à confusão, parecia perdido. Eu só queria ser reconhecido, ser parte do que tínhamos. Ele se virou, uma lágrima escorregando pelo rosto, e Ana percebeu que, ao final, todos estavam perdidos em suas próprias guerras internas. O clima mudou novamente, e no ar havia uma sensação de esperança, apesar da tragédia. Ana olhou para Ricardo, à espera de alguma resposta. Mas agora havia perguntas maiores, mais profundas. O que você realmente quer, Ricardo? E o que isso significa para nós dois? As palavras dele vibraram no ar como uma promessa não cumprida. Só quero que você saiba a verdade. Vou lutar por você, por tudo isso. Não pode acabar assim. Ele estava pronto para enfrentar as consequências, mesmo que isso significasse encarar a verdade nua e crua. Com a sala em total tumulto, Ana respirou fundo. O que quer que acontecesse em seguida, ela sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. As realidades que se entrelaçavam eram complexas, cheias de segredos e confusões. Mas a coragem crescia em seu peito. Porque, mesmo no meio do caos, havia uma centelha de esperança. Era hora de avançar, de enfrentar o desconhecido. E, enquanto a cena se desdobrava, uma sensação poderosa a invadiu. O que aconteceria agora? As verdades seriam reveladas, segredos expostos. Mas uma coisa era certa: a batalha estava apenas começando. Antes de você fechar a tela, deixe-me fazer um apelo urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague aquele botão de like agora, para dar um up no nosso algoritmo. Quero ver sua reação nos comentários. Inunde a sessão com suas teorias e desdobramentos que você espera para o futuro dessa trama. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.